Agora vamos lá, vamos continuar aprendendo, né? A gente falou de amor exigente, a gente ouviu uma história dura, uma história triste, e a gente fica pensando, puxa, de que forma eu posso ter uma vida que coopere para que as coisas sejam ok ao meu redor, cuidando da gente? Em primeiro lugar. E uma coisa que é importante, isso eu aprendi muito no amor exigente, é que a gente precisa aprender a dizer não. As pessoas costumam dizer sim com muita frequência. E aí, normalmente, se sentem mal quando falam não, né? E a gente sabe que é praticamente impossível agradar a todos, né? Aprender a dizer não é uma habilidade. Toda habilidade nós adquirimos através do conhecimento, da prática e da repetição. A gente tem VT? Não? Então, vamos lá. Tem VT? Então, vamos assistir agora. Você sabe que aquilo vai prejudicar ou atrapalhar você, não está nos seus planos e você não quer fazer, mas mesmo assim você não consegue recusar. Quantas vezes na vida você disse sim quando precisaria dizer não e, consequentemente, sentiu frustração, desgosto e até mesmo raiva? Por que fazemos isso e por que é difícil dizer não? Vamos falar mais sobre o assunto? Muito bem. E às vezes não é nem só frustração, desgosto e raiva. Às vezes a gente perde a credibilidade. A gente sai falando sim pra todo mundo e não dá conta, porque a gente não tem superpoderes, né? Então a gente precisa falar não, colocar limites, estabelecer limites. Hoje a gente conversa com a psicóloga doutora Veruska Gendov. Seja muito bem-vinda, Vê. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma alegria te receber. Aqui. É um prazer. Eu acho esse assunto super importante. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em dizer não, tenho aprendido ao longo do tempo, principalmente depois que eu vim trabalhar aqui na Rede Vida, apresentando Vida Melhor, mas eu acho que é uma constância, a gente tem que estar sempre atento para não cair no padrão antigo, né? É verdade, as pessoas têm muito medo do não ser interpretado como rejeição e por conta disso perdeu o amor das pessoas que gostam. E se a pessoa não se atentar a isso, Cláudia, vira um robô na mão de algumas pessoas e começa a se anular completamente. Eu atendo uma quantidade de pessoas que busca ajuda porque já se anulou tanto que já não sabe mais quem é, perdeu a sua própria referência de tanto que se preocupou com os demais e não preocupou com a própria vida emocional. Pois é, não quer deixar o outro chateado, mas acaba ficando todo enrolado, né? Exatamente. Uma das coisas que eu até comentei agora é que acaba se comprometendo com tanta gente ao mesmo tempo e começa a furar com as pessoas. Depois vem aquela culpa, né? Sim. As pessoas, elas precisam saber que existem prioridades na vida de qualquer pessoa. Todos nós temos uma quantidade de coisas para fazer, de responsabilidades, de prioridades de uma forma geral. E quando a gente só pensa no outro, é claro que nós temos que amar o próximo, mas a própria Bíblia diz que para a gente amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro. Ah, mas eu não consigo dizer não para o outro, mas está dizendo para si. Então, a gente precisa aprender a saber quais são as prioridades, escolher critérios para que eu possa, não, isso aqui não vai me impedir de alguma forma, não vai trazer um prejuízo, não vai me atrapalhar, isso vai ser até bacana de fazer. A gente tem que escolher as coisas. É claro que tem coisas que a gente pode fazer, mas tem muitas que a gente não deveria, tem muitas que a gente interfere, a gente atravessa e assim a gente até acaba não permitindo que a pessoa aprenda. A gente tem uma necessidade muito grande de aprendizado, Cláudia. Às vezes a dificuldade, ela nos ensina mais do que a facilidade. E tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo muito porque não aprenderam com a dificuldade, porque não permitiram. Na primeira dificuldade sempre alguém socorreu. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, se você tem filhos e às vezes você não diz não para aquele filho. E aí ele não aprende a se frustrar. Ele não aprende a se levantar, ele não aprende a ressignificar, porque faltou um não nessa construção. Agora, a dificuldade de quem não consegue falar não, e eu te falo isso por experiência própria, é entender seus próprios limites. Então, quem tem muita dificuldade de falar não, eu acho que vai se reconhecer nessa minha fala. A gente dá conta.
Nossa, mas eu faço, qual é o problema? Eu consigo acordar cedo, fazer tudo para todo mundo, eu consigo dar conta de todas as coisas, eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, eu consigo dormir poucas horas. Isso não está me atrapalhando. A pessoa que tem dificuldade de falar não, ela não consegue enxergar que isso atrapalha. Ela realmente se sente muito onipotente. Exato, também tem isso, né? Eu tenho força porque eu socorri, eu fiz. E aí a gente para e se perde um pouco porque você deixa de construir para você e para o outro. Por isso a importância de se ter critérios. Quer ver um outro exemplo? Eu atendo muito, já atendi também muito e atendo até hoje pessoas que entraram em depressão porque não sabem dizer não e aí deixam seus planos de lado, deixam seus projetos de lado para financeiramente socorrer alguém. E aquela pessoa vive de dívida em dívida, dívida em dívida. Sendo que o que ela precisa, ela quer o dinheiro, porque ela acha que é isso que ela precisa. Só que às vezes o que ela está precisando é de um novo planejamento de vida. E aí a importância de você sentar com essa pessoa, olha, eu até tenho dinheiro, até poderia te emprestar, mas eu te amo tanto que eu não vou fazer isso. Tá, mas as pessoas que não conseguem dizer não, elas não conseguem falar isso. Não conseguem falar. Como é que a gente vai ajudar quem está em casa agora e não consegue falar não? Qual é o caminho? 2 caminhos muito práticos. O primeiro deles é quais são as prioridades da sua vida. Nós precisamos nos colocar em primeiro plano. Nesse ramo de prioridades da sua vida, esse pedido atrapalha ou não atrapalha? Eu vou te responder, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, tá? Perfeito. Vou ficar do outro lado, porque eu sei muito bem qual é essa sensação. Sim. É o que eu te falei, tô trabalhando, tô cada vez melhor, tô praticamente uma expert em falar não, mas eu ainda lembro bem como é que era o meu funcionamento. Então, quando você pergunta quais são as prioridades da sua vida, isso atrapalha ou não, a pessoa que tem essa dificuldade fala, não me atrapalha. Quais são as prioridades? Tá tudo bem na minha vida, eu tô vivendo, eu tô ajudando as pessoas e tá tudo certo. Aí você vai para outra parte. Esse seu sim vai ajudar realmente aquela pessoa ou você sem querer tá ajudando a afundar a pessoa fazendo o que ela quer e não o que ela precisa que seja feito? Porque a gente tem que ter essa sintonia muito clara. Falar sim para tudo pode mais destruir do que ajudar. Então, por exemplo, eu vejo no dia a dia as pessoas que, mas eu precisei de dinheiro, a pessoa não emprestou, mas por conta disso você construiu uma história financeira, você venceu e hoje você está podendo ver a vida de outra forma. Exatamente. Precisou alguém te dizer não para você se construir. Aliás, a nossa geração, eu tenho 52 anos, você que é mais ou menos dessa época deve se identificar, foi uma geração criada com muitos nãos, né? Os pais eram firmes, meu pai extremamente amoroso, meu pai é maravilhoso, mas sempre foi firme, o não era um não, e era um não só. E eu não tinha tudo o que eu queria e isso me fez desenvolver habilidade, força e resiliência para correr atrás do que eu queria. E hoje eu sou tão grata aos nãos que eu recebi, porque eu só sou quem eu sou hoje por conta dos nãos que eu recebi. Mas aí o que acontece, Vê? A gente ouviu tanto não que a gente veio para a nossa vida de adulto, querendo dizer sim para os nossos filhos, para ser bem tirar a dor deles, né? Exatamente. Tirar a dor do outro, salvar o outro. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não somos super-heróis e nós temos limites. Eu não estou dizendo aqui deixe de fazer tudo, mas a gente tem que avaliar em tudo na vida, antes de tomar uma decisão importante, seja ela qual for, Clau. Eu tenho que avaliar qual vai ser o impacto disso na minha vida e na vida do outro, porque toda decisão tem um impacto. Agora, se eu falo sim porque eu quero ser bonzinho e me permito ser manipulado, me permito toda hora fazer sempre o que o outro quer, eu me anulo, isso vai vir uma conta. Em algum momento a conta vem e vem com adoecimento emocional. A gente precisa ver se não tem carência nossa envolvida, medo de ser rejeitado, medo de não ser amado. E o nosso medo, às vezes, é tão grande que a gente acaba rejeitado porque ninguém valoriza. Quem está em casa que faz tudo pelo outro, acha que o outro vai valorizar, não vai, não. As pessoas, às vezes, são educadas erradas. Elas acham que aquela pessoa é o que pode proporcionar, porque, infelizmente, muitos condicionam a isso. Olha, você sempre que olha o outro, você já está pensando o que vai pedir para o outro, porque foi condicionado errado. Então, que a gente possa fazer uma reflexão, sim, que a gente possa se amar, sim, que possa amar o outro, mas que a gente comece a avaliar os impactos que as decisões têm na nossa vida. Doutora Verusca, vou pedir para colocar já aqui na tela as perguntas
que a turma pergunta mesmo e eu fico feliz. A Giane de Ponte Nova diz assim: sou mãe solteira e quando digo não ao meu filho me sinto culpada, pois não gosto de vê-lo bravo comigo. O que devo fazer para tirar essa culpa de mim ao estabelecer limites? Nossa, perfeita essa pergunta da Giane, porque é muito comum em algumas situações a pessoa se sentir culpada pelo relacionamento afetivo que teve e pelo pai que proporcionou esse filho. E todas as vezes que essa mãe vê esse filho bravo, ela se reporta a esse relacionamento. Infelizmente, às vezes os relacionamentos eles não dão certo, por N fatores que as pessoas muitas vezes não percebem. Mas o fato do filho estar bravo não pode ser ligado ao relacionamento que não deu certo. Uma coisa que a Giane tem que pensar é que o filho está bravo hoje, mas um dia ele vai agradecer. Porque senão vai construir nele uma qualidade de afeto, uma qualidade de caráter, de percepção, que o sim não proporciona. E um dia esse filho vai estar cuidando dela. E ela vai saber que ele pôde ter construções que ela contribuiu. A questão é não permitir que esses traumas de tudo que aconteceu no relacionamento sejam inseridos nesse momento, porque são coisas completamente diferentes, essa relação mãe e filho, e de tudo que esse filho precisa para se construir um homem realmente mentalmente saudável, e o relacionamento que não deu certo. Não permita que isso se torne uma chantagem que possa atrapalhar nesse processo de desenvolvimento dessa criança. Maravilha. Giane, eu tenho um livro para indicar para você, chama Limites, é o nome do livro. São dois autores, Townsend. Eu vou procurar aqui, vou mostrar a capinha para você, mas é uma capa azul, chama Limites. E tem dos mesmos autores, Limites para ensinar os nossos filhos. É fantástico, esses dois livros me ajudaram muito, tá? Então dá uma olhada, porque eu acho que vai te ajudar também. Você já leu? Sim, maravilhoso. Vamos lá, próxima é da Magda. Meus irmãos vivem me pedindo dinheiro emprestado, mesmo sabendo que não tenho muitas condições. Chegou ao ponto de ser desgastante ajudá-los. Como dizer não a eles? Olha só, se você realmente ama os seus irmãos, está na hora de começar a dizer não para a própria construção deles. Porque sabe o que vai acontecer? Se você continua sendo permissiva assim, na tentativa de ajudar, vai chegar uma hora que você vai estar na mesma situação deles de tanto fazer. E aí, quem socorre vocês? Então, começa a criar uma responsabilidade neste não, porque isso vai ser bom para eles. Eles precisam de uma solução, não é de dinheiro. E é isso que é difícil, às vezes, para o familiar entender. Quando você pede uma situação ou outra, é uma coisa, mas quando você pede a ponto de trazer desgaste, ou seja, essas pessoas precisam ser modificadas na construção financeira da vida dessas pessoas. Essas pessoas não sabem gerir a vida financeiramente e estão afundando a irmã. Então, se você ama, começa a sentá-los e olha, eu amo vocês, mas eu já percebi que emprestar dinheiro não está resolvendo o problema de vocês. Então, resolver é tentar refazer a vida financeira. Ah, mas é que eu estou todo complicado financeiramente. Vocês vão precisar perceber que isso é sequela de escolhas ruins. E agora está na hora de eu ajudar vocês a fazer boas escolhas, porque senão nem vocês vão resolver e nem eu vou ter minha vida. Então, vamos sentar para resolver o que está acontecendo e não simplesmente tapear com mais dinheiro. Perfeito. A capinha do livro que eu prometi, deixa eu ver se o Abdi vem aqui e mostra. Esse aqui, tem esse que é o primeiro de todos e depois tem os outros. Tem limites para os filhos, tem limites para o casamento, mas dos mesmos autores, tá? Henry Cloud e John Townsend. São maravilhosos, limites. É ótimo esse material porque ensina você possibilidades de saber qual é o seu limite dentro daquilo que eles proporcionam. Eles vão dando ideias e aí você vai se encaixando dentro da proposta. E isso é bem bacana. Agora, eu é ia importante te perguntar uma coisa para a Magda mesmo. Se ela treinar, falar não pequenininho, um não para uma amiga, um não para uma colega, isso vai ajudar? Sim, nada começa do dia para a noite e principalmente para quem nunca diz. A gente tem que começar a se testar nas pequenas coisas, para ir pegando segurança, porque depois que você está muito tempo só sendo permissivo com tudo, a pessoa se torna insegura de colocar aquilo que ela pensa. O mais importante é a Magda saber que ela pensa dentro dela que aquilo é desgastante. Ela já tem a percepção de que isso não está resolvendo. Ela apenas precisa ir se fortalecendo e se sentindo mais segura em direcionar aquilo que ela precisa expressar, porque ela já sabe dentro dela, ela só precisa expressar. Ótimo. Próxima pergunta, vamos para a tela. É da Fernanda Ribeiro.
Tenho dificuldade em dizer não por sentir medo de ser rejeitada. Sinto que minha maior qualidade é sempre aceitar tudo. Além da terapia, o que posso fazer para melhorar essa questão? Talvez começar a perceber, Fernanda, que aceitar tudo não é qualidade, é defeito. Quando a gente começa a ver que essa situação ela é uma qualidade, a gente está entendendo dentro do processo mental que aquilo está correto. Quando eu percebo que isso não é uma qualidade, isso é um defeito que eu preciso melhorar, eu começo a reconstruir a minha própria prioridade de vida. E aí vai uma coisa que vai ser bacana para você. Pega uma folha de papel e escreve nessa folha quais foram as coisas que as pessoas fizeram para te ajudar e quais são os sonhos que você quer conquistar e você deixou de lado. Porque talvez esteja na hora de você começar a realizar sonhos na sua vida e começar a perceber se todas essas pessoas que estão, todas as pessoas que estão em sua volta, elas têm troca. Porque às vezes a dificuldade é justamente essa. A gente acha que a gente tem que fazer, e a gente não para perceber que não tem troca. Às vezes tem uma troca, mas não é o comum. Geralmente as pessoas, e agora? Quem que vai me salvar? Já sei quem não diz não, aquele. E aí as pessoas têm em você aquele que não sabe dizer não e por isso se aproveitam de você. Então, que a gente comece a separar um pouquinho essas coisas e passar a avaliar. Eu devo ou não ajudar? Por que eu devo ou não? Que o nosso amor não interfira numa decisão que seja racional. Perfeito. Olha, eu vou passar o contato da doutora Verusca, excelente terapeuta, marca para bater um papo com ela. Ela tá no YouTube, DRA Verusca com K, tá? E o telefone é o 119-8249-0073, 119-8249-0073. E segue lá no Instagram, DRA Verusca. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Maravilhoso o nosso papo. Foi rápido, mas eu tenho certeza que foi transformador. Com certeza. Até a próxima.